Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui. Hoje nós vamos mencionar uma função orgânica muito simples, que é a função aleto, ou como algumas pessoas gostam de chamar, a função aleto orgânico. A palavra aleto é derivada de uma outra palavrinha que normalmente aparece bastante lá no primeiro ano, que é a palavra halogênios. E esse nome, halogênios, é o nome que a gente atribui para uma família, um grupo na tabela periódica. Esse grupo é o grupo número 17 da tabela periódica. Se você pegar a tabela periódica então e analisar as colunas da esquerda para a direita, é a 17ª coluna, a penúltima da esquerda para a direita. No grupo 17, antigamente chamado de grupo 7A, isso é uma nomenclatura que hoje em dia quase não está se usando mais, nós temos 4 elementos que vão ser os principais elementos que caracterizam a função aleto. Embora o grupo inteiro seja chamado de grupo dos halogênios ou família dos halogênios, apenas os 4 primeiros vão formar a função aleto orgânica. De cima para baixo no grupo, nós vamos ter lá flúor, representado pelo símbolo F, cloro, representado por Cl, bromo, representado por Br, e iodo, representado por I. Então, esses 4 halogênios são os 4 átomos que, quando aparecerem ligados à cadeia carbônica, vão caracterizar a função aleto orgânico. Se eu chamar, então, esses 4 elementos aqui de X, eu posso dizer que a função aleto orgânica é caracterizada por um radical R qualquer que esteja ligado a um dos átomos deste grupo de halogênios que eu estou mencionando para você. Então, qualquer um desses átomos ligado em um radical orgânico vai caracterizar a função orgânica aleto. Uma coisa importante você sacar é o seguinte: halogênio, como está no grupo 17, sempre vai ter 7 elétrons na camada de valência. Se eles vão ter sempre 7 elétrons na camada de valência, os halogênios sempre vão precisar de fazer apenas um compartilhamento para estabilizar, de modo que sempre eles vão estar ligados à cadeia carbônica, mas nunca dentro da cadeia. Então o halogênio nunca vai estar ligado a 2 átomos da cadeia. Isso e outras variáveis faz com que essa função seja uma função orgânica de baixa prioridade. A gente, quando vai nomear uma função aleto orgânico, até as insaturações são mais importantes na hora de enumerar a cadeia do que a própria função. Eu vou te dar um exemplo de como a gente pode nomear um aleto orgânico. Suponha que a gente tenha essa estrutura aqui, ó. Então a estrutura de um aleto bem simples, tá? Bem tranquilo, não tem ramificação, não existe carbono terciário nem quaternário, mas tem uma insaturação além da própria função aleto. Então isso daqui me permitiria classificar o composto como um aleto orgânico, certo? O átomo de cloro neste caso. Como eu tenho apenas essa cadeia, ela é a minha cadeia carbônica principal. Eu vou começar a enumerar ela de onde? Do lado esquerdo. Isso é que talvez pode ser surpresa para algumas pessoas que não se lembrem. Normalmente a gente sempre vai começar a enumerar a cadeia do lado mais próximo do grupo funcional. Mas como a função aleto é uma função de baixa prioridade, a gente dá preferência para insaturação em relação à própria função. Estranho, né? Mas é o único caso onde isso vai acontecer. Então, para a função aleto, a insaturação é mais importante do que o grupo funcional. Por isso, nesse caso, eu vou começar a enumerar a cadeia carbônica da esquerda e não da direita. Se eu for pensar só na cadeia carbônica principal, como vai ficar o nome? Já falamos em aulas anteriores. Prefixo para 6, X. No carbono 1 tem a dupla ligação, então 1 tem, e eu vou colocar a terminação O. Michel, mas isso não é um hidrocarboneto, por que vai terminar em O? A função aleto, como ela é de baixa prioridade, eu cito ela como se fosse uma ramificação. O próprio aleto vai ser citado como se fosse uma ramificação. Então o que eu faço? Antes do nome, eu venho aqui e coloco 5 hífen cloro X1N. Outra coisa importante que você deve ter percebido aí, eu tirei o H. Sempre quando você representar alguma coisa escrita antes de um prefixo que tem a letra H no início, portanto na prática vai ser o X e o X na maioria das vezes, você deve omitir esse H. E não tem hífen entre as ramificações e a cadeia principal. Nesse caso não é uma ramificação, mas é a função citada como se fosse uma ramificação. Por quê? Porque ela é de baixa prioridade. Então a terminação aqui,
ó, fica como se fosse uma terminação de hidrocarboneto. Em outras aulas a gente vai comentar de outras funções que a gente pode depois comentar em exercícios específicos sobre mais casos da função aleto. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like pra gente, se inscreva no canal e compartilhe o canal com todo mundo. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.